Boa noite para todo mundo. Vamos começar então a nossa aula de redação de hoje. Eu trouxe para vocês, gente, uma aula que, como eu prometi na aula passada, eu dei uma olhada no edital e nas coisas do CNU, né? Para a gente terminar essa faixa de estudo aqui de ponta, assim, né? Para a gente ter certeza de tudo que vai cair, como vai cair. Aí, vou colocar a apresentação da aula. Beleza. Gente, vocês estão vendo? Sim. Sim. Ótimo. Vou colocar vocês aqui do lado e pronto. Então, para hoje vai ser o seguinte. Aqui, primeiro eu peguei aqui o banco de temas do CNU, ou seja, os assuntos que vão ser abordados nos temas de cada bloco. Vocês vão ser do bloco 8, certo? Então não importa, bloco 1, 2, 3, 4, 5. Ó, se vocês quiserem ver, é Bloco, só. bloco 4. Vocês são o bloco 4? Uhum. Eu achei que o de vocês era bloco 8. Não, é o 4. Ah, certo. Mulheres no mercado de trabalho, negros no mercado de trabalho, relação entre educação e trabalho, relação entre crise e desemprego. Você viu que esse Mulheres no mercado de trabalho é bem novinha, né? Essa lei de igualdade salarial. Ah, pois é muito importante. Inclusive semana passada, não, acredito que foi essa semana, o presidente ele fez um pronunciamento, né, em rede aberta e ele falou desse, dessa questão da lei, né, de igualdade salarial. Uhum. E aí, qual é a crítica que a gente pode fazer assim de cara a essa lei? Da igualdade salarial, É. acredito, está criticando que ela está longe de ser efetiva, né, assim, de ser realmente aplicada. Então, o é porque essa lei de igualdade salarial, ela já é prevista na Constituição na no simplesmente porque tem que ser igual o tratamento entre homens e mulheres, né? Isso é direito básico. E aí, qual é a crítica que a gente tem a essa lei? É porque, apesar dela estar na Constituição, no papel, na prática a gente vê que ela não funciona, né? As pessoas acabam realmente colocando o salário que elas querem e pronto. Então esse é o problema da lei, que ela não tem tanta eficácia quanto a gente gostaria que tivesse, né? Gente, então vamos ver aqui uma outra coisa. Ó, vocês estão vendo aqui o você concursado? Sim, Beleza. Ó, discutiva CNU Bloco 4. Temas inéditos para a prova. Pá, 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 cadê? Tá. Lembrando, a prova discursiva do CNU Bloco 4 terá as seguintes características. Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, exclusiva para cada bloco, contendo uma questão dissertativa que abordará o conteúdo consoante do anexo 4 do edital e que valerá 100 pontos. Será eliminado o candidato que obtiver nota zero na redação, embora um texto que for elaborar um texto que for assinado e ou apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a sua identificação. Obterá nota zero na questão o candidato que der a resposta a lápis, em parte ou na totalidade, der resposta com número de linhas inferior ao mínimo estabelecido ou fugir ao tema proposto. Tá? A avaliação da questão dissertativa, cujo número de linhas esperado será explicado, se o iniciado considerará conhecimentos específicos, atribuindo 50%, e uso do idioma, 50%. Ou seja, se você tiver erro gramatical, você erra tudo. Você vai perder só 50%, né? Porque a outra metade é conhecimento específico, tá? Então não é tudo português. Ó, é, a
proficiência na instrumentalização de conhecimentos ortográficos, gramaticais adequados à norma padrão e textual. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Olha só. Observando-se coesão e coerência. Caso a questão receba nota zero, quanto aos conhecimentos específicos, não será avaliada quanto ao uso do idioma. Gente, eu abri esse aqui, eu estou lendo com vocês esse aqui porque eu fiz uma aula, eu achei que vocês estavam no bloco 4, tá? Aí eu fiz algumas coisas para o bloco, ou para o bloco 8. Então, mas não tem problema, a gente dá uma olhadinha aqui rápida, só para a gente não estudar algo à toa, tá bom? Olha só, vamos copiar isso aqui para o nosso. Pronto. Então, É bem na linha do que a gente fez nas últimas duas, né? é mais ou menos. Vamos colocar aqui e ler tudo. Tá? Pronto. Essa aqui é o que a gente tem que saber, então. Primeiro tema discursiva, senil bloco 4. Alguém pode ler pra gente? Ó, Tomando conhecimento de uma grande quantidade de imigrantes que cruzam a fronteira de seu país de origem para o Brasil, Oswaldo, dono de uma fazenda na região, resolve convidá-los para trabalhar em suas terras, mesmo ciente de que estavam em situação irregular no país. Dentre os imigrantes, há famílias inteiras, inclusive com filhos menores de idade. Após se reunir com cerca de 20 dessas famílias, Oswaldo propõe o pagamento mensal de meio salário mínimo aos trabalhadores, sem o compromisso de terem suas carteiras de trabalho assinadas. Diante da situação hipotética acima mencionada, responda ao que se pede. 1. Qual é a diferença entre trabalho proibido e trabalho ilícito? top. 2. Indique um exemplo de cada uma dessas modalidades de trabalho. 3. A diferença no trabalho jurídico dispensado para o trabalho proibido e para o trabalho ilícito. 4. No caso em questão, os trabalhadores imigrantes fariam jus, genericamente, a quais direitos trabalhistas? 5. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, o trabalho do menor é permitido no Brasil? Se sim, em quais situações e sob quais condições? Beleza, beleza. Tá. O que a gente está fazendo é bem parecido com isso, né? Que você estava mandando para a gente, né, Patrícia? Realmente. O que a gente vai, então, tentar tratar essas temáticas, né? Vou excluir as outras aqui, então, para ficar fácil da gente ver. Pronto. Beleza. Mulheres no mercado de trabalho. Ó, sempre falar sobre machismo, gente. Muito importante. Negros no trabalho, no mercado de trabalho, a gente sempre vai falar sobre racismo, tá? Relação entre educação e trabalho. Acessibilidade e desigualdade. Relação entre crise e desemprego. Temática social voltada à economia. Envelhecimento populacional e trabalho, a mesma coisa, né? Isso aqui também vai ter a ver com a mesma temática dessa anterior. Tá. Gente, isso aqui que eu botei aqui na frente é só o que tem que estar nesse tipo de texto, ok? Se vai cair isso aqui, a gente já tem essa certeza, então vocês têm que falar sobre essas coisas. Não sei tanto sobre machismo, vamos pesquisar uns vídeos e botar no grupo. Não sei tanto sobre racismo, vamos pesquisar uns vídeos e ver no grupo. Por aí vai, tá? Vamos tentar trabalhar nas próximas aulas essas questões aqui que já estão no esquema, né? Porque, por exemplo, por que esse tema aqui é muito que a Patrícia leu é tão importante? Porque agora nada, olha, gente, eu vou mandar a aula para vocês. Olha só que coisa boa que eu já vi. Agora, nesse exato momento, está rolando um grande problema na Venezuela. Porque Nicolás Maduro, o ditador venezuelano, ele
está se isolando internacionalmente porque ele não mostrou os papéis de urna agora nas eleições que ele participou, né? Além disso, além de não mostrar os papéis de urna, ou seja, não dá para ver os votos, não dá para auditar os votos, o que sugere uma farsa eleitoral, a gente também tem o problema da situação de crise econômica no país, a herança, né, que foi completamente deturpada do chavismo, o qual o governo Lula, por exemplo, tinha contato no primeiro e segundo governo dele, né? Outra coisa, crise militar lá na Venezuela. Tudo isso, gente, está fazendo com que parte da população venezuelana saia do país. E essa porcentagem ela é muito alta, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para eu não falar o número errado. Emigrantes venezuelanos, número. E por que que isso é tão importante, gente? Ó, o número de venezuelanos imigrantes no Brasil dobrará, chegando a 195 mil pessoas, das quais 175 mil em situação de vulnerabilidade. Tá? Então, essa crise migratória que tá acontecendo já há alguns anos, na verdade, que vem exatamente desde 2017, ela vem se agravando e as pessoas vêm vindo. Já uma porcentagem grande da população venezuelana já saiu do país. Por isso que é tão importante, é um problema que cai no colo do Brasil. Ou seja, a gente vai ter que lidar com isso, não só porque fazemos fronteira com a Venezuela, mas também porque somos a liderança aqui no Hemisfério Sul, certo? Dentro do parâmetro internacional. E isso tudo vai mexer com a economia. Por isso, por causa desse contexto todo, vai ter tudo isso aqui. Vocês veem que todas elas aqui falam sobre trabalho, 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 desemprego e trabalho. Tá vendo? Todos eles. Então, estudar sobre o tema Venezuela é de suma importância. Tá, e como é que a gente vê um resumão legal sobre a Venezuela e sobre a atualidade? Gente, eu vou passar para vocês um link de uma aula do Petit Jornal, que é um canal no YouTube, que ele explica rapidamente, meia hora, assim, o que está acontecendo. Vale a pena tomar nota, porque isso vai servir de argumento de autoridade caso vocês precisem demonstrá-lo. Por exemplo, já que vocês vão ter uma questão que vai fazer uma pergunta clara, é muito bom vocês terem um argumento de autoridade desse tipo, por exemplo. Vamos ver, cadê? Bem, a gente vai chegar lá. Não achei aqui ainda. Mas beleza. Como a gente viu, é uma pergunta, né, que vai ter um número X de linhas, eles vão avisar em quantas linhas vocês vão ter que responder. Se as questões elas são enumeradas, as respostas também podem ser enumeradas. Ao mesmo tempo, você pode respondê-las de forma gradual, sem enumerar, tá? Qualquer uma das duas coisas vale. Então, o primeiro tema é aquele ali, o segundo tema, então, vai ser a pandemia, coronavírus e trabalho. Terceiro tema, Professor, sim. por exemplo, na dissertação eu tenho que responder de acordo com essa numeração ou tipo eu posso responder esse 3 em cima, o 2 embaixo? Se isso interfere em alguma coisa, ele tem que ser de acordo com o que ele está pedindo aí. Olha, o que é importante é você responder cada uma das coisas. São 5 Ah, perguntas, você tá. responde as 5. Não precisa ser nessa ordem, não, né? Não, até porque se Ah, você quiser elencar, começar com o número 5 e achar que fica melhor colocar o número 1 depois, o sim. importante é estar todas as informações, não tem que estar na ordem, tá? Tá, obrigado. Beleza. Gente, isso aqui é o cronograma do CNU, então vocês já devem estar sabendo disso aqui, né? Tá. Prova objetiva de múltipla escolha. Como é que vai ser? Vão ser 15 questões de língua portuguesa, 15. Isso aqui é do 8, né? Gente, eu fiz isso aqui achando que vocês eram bloco 8. Que era 15 O de nosso aqui, eu tô com ele anotado. São 5, né? 25 questões de conhecimentos gerais
55 específicas e 20 pontos a prova discursiva. 20 pontos a prova discursiva, que ela vai valer 100 pontos, mas esses 100 pontos vão ser convertidos em 20 para a somatória total, né? Uhum. É isso. Ai, meu mouse parou de funcionar. Voltou. Tá, então vão ser 5 horas e meia de prova. Aqui eu fiz um exemplo de redação. Gente, o que a gente estuda sobre o formato, né, de introdução, vou mostrar aqui para vocês. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso vai servir, de certa forma, também para a prova objetiva, tá? Porque eles querem saber como é que você consegue, se você consegue dominar dentro da parte. 50% é conhecimento objetivo, 50% é português, tá? Então você vai ser obrigada a fazer um esquema desse aqui, introdução, desenvolvimento e conclusão, mesmo que seja de uma forma o quê? Resumida, de uma forma adaptada, tá? Mas ainda vai ter esse formatinho. E qual é o formato ideal? Aqui tem introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. Aqui tem introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Gente, qual que vocês acham que é o melhor formato para responder uma prova? Ó, se fosse uma prova de redação clássica, vocês iam escolher, e não só a clássica, né, mas a clássica principalmente, vocês podiam fazer essa primeira opção aqui, com 3 parágrafos de desenvolvimento, mas como não vai ser objetiva, vocês podem fazer um único parágrafo de desenvolvimento. No caso, seria que você vai ter que, ainda assim, fazer uma espécie de, como se fosse um parágrafo de introdução que já é ao mesmo tempo parágrafo de conclusão e ao mesmo tempo desenvolvimento. Ainda assim, você vai ter que falar sobre o assunto, sobre o tema, sobre a tese. A tese não necessariamente, tá? Depende do tipo de pergunta. E os tópicos, tá bom? Por que não necessariamente a tese? O que vai ser, por exemplo, uma tese dessa primeira questão aqui? A primeira é: qual a diferença do trabalho proibido e trabalho lícito? Beleza. Isso aqui vocês têm que responder diretamente. Um exemplo de cada, a diferença no tratamento jurídico. Gente, se vocês conseguirem pegar isso aqui e organizar de forma coesa e coerente, vai dar certo, tá? Vamos aqui. A diferença no tratamento jurídico, no caso de questão de trabalho dos imigrantes, faria juízo de gênero. Certo, é isso mesmo. Gente, voltando aqui, eu vou mostrar para vocês uma espécie de rascunho coringa para vocês escreverem uma introdução bacana para qualquer texto que vocês fizerem, tá? Isso aqui, bem, como eu estava pensando num texto clássico, a gente vai fazer uma adaptada pro texto de prova objetiva, mas, gente, não é muito diferente, tá? É claro, vocês não vão ser obrigados a usar o modelo coringa que eu vou mostrar aqui para vocês de novo. Vocês não vão ser obrigados a fazer isso, mas usar isso aqui como modelo ajuda, tá? De qualquer forma nas questões. E como é que a gente vai ter essa visão? A gente tem que ter noção do assunto, do tema, da tese e dos tópicos a serem tratados, tá? Por exemplo, gente, isso aqui é rapidinho, a gente vai voltar para o modelo que vocês vão trabalhar. Mas olha só, o assunto, eu trouxe aqui um texto que é da Cesgran Hill mesmo, tá? Cadê? Que é a temática do texto 1 aqui é essa, pessoas com deficiência no mercado de trabalho, tá? Aí ele vai dar textos para a gente se inspirar, por exemplo, o levantamento do IBGE aponta que a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda é um obstáculo. Apenas 28,3 delas em idade de trabalhar, 14 ou mais anos de idade, se posicionam na força de trabalho brasileira. Entre as pessoas sem deficiência, o índice sobe para 66,3. A desigualdade também aparece no nível de escolaridade. Quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui ensino fundamental incompleto. Índice de 30,9% para as pessoas sem nenhuma das deficiências investigadas. Tá. Gente, você vê que ele dá vários dados? Olha só. Perguntinha.
A gente pode usar esses dados na nossa resposta? O que vocês acham? Pode. A gente pode. A gente vai usar com certeza todos eles? Não, a gente não vai. Tá? A gente vai focar em colocar um deles? Também não precisa, não é obrigatório. Vocês podem colocar, mas vocês não vão colocar tudo, porque isso é tipo encher linguiça. Porque a prova ela está pedindo um conhecimento objetivo direto seu. Se você está trazendo um conhecimento que ele já te deu, isso vai enfraquecer a sua redação, o seu texto. Entenderam? Então vamos tentar não usar informações diretas. Pode? Pode, gente. Se vocês quiserem achar que, pô, essa informação aqui é muito boa, gente, usa. Mas eu estou falando, vai enfraquecer usar qualquer informação dos textos base, ok? Aqui outro. Como a arquitetura pode contribuir para reduzir os preconceitos? Gente, se os textos base fala pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é a temática, o outro fala da arquitetura, como ela pode contribuir, vocês vão falar, obviamente, da temática principal, mas se o texto 2 deu a opção de falar sobre arquitetura, vocês têm que entender que ele está sugerindo que vocês falem sobre arquitetura também, tá? Ou pelo menos sobre a mobilidade dessas pessoas, que é portadoras com deficiência. Tá? Se está no texto motivador, vocês têm que citar, ok? Então, a questão aqui que a gente vai dar uma trabalhada hoje seria essa daqui, né? Tendo em vista os desafios enfrentados por pessoas com deficiência e a necessidade de novas medidas de combate a fatores que ainda limitam uma plena inclusão, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte tema. Tá, no caso não vai ser dissertativo argumentativo de vocês, vai ser dissertativo objetivo, né? Alguma coisa assim. O desafio, o tema é esse, né? O desafio do resgate da cidadania e, e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Vocês podem ver que é muito voltado a direito e a trabalho a temática de vocês. Então, fiquem muito ligados nisso, tá? Gente, o enunciado pediria, né, então, demonstrar domínio da escrita padrão, manter a abordagem nos limites da proposta, sendo penado caso copie ou parafraseie texto alheio. Tá vendo, ó? Isso aqui é da própria Sesgran Hill. Eu não coloquei isso aqui à toa, tá? Ele está afirmando que será penado caso copie ou parafraseie texto alheio. Alheio considera-se qualquer texto, ok? Então, não vamos colocar. Eu falei que até podia, mas como a Sesgran Hill avisou, não vai colocar nenhum dado que vai ter em texto modificador ou na prova, ok? Eu tinha visto que no padrão dela ela não aceita você colocar diretamente. Se você for colocar, você inverte, sabe? Coloca em outras palavras. É só. Mas cuidado, mesmo se inverter, porque se ela pedir para não colocar, Ah, a pessoa que está corrigindo a prova, ela já leu 30 mil vezes a prova. Ela vai saber se você está invertendo. Não vai dar para enganar a pessoa, entendeu? Repete aí, por gentileza, Iago. O que exatamente? O que você estava explicando. a parte do motivador, que ela Ah, não o te... permite que use o Isso. dados. Isso, a banca Sesgran Hill não permite que se use um dado do texto motivador ou da prova ou qualquer texto alheio, ok? Então, se vocês não podem colocar texto alheio, vocês não vão poder colocar, entre aspas, por exemplo, nada no texto. Tá? Isso está incluso no que está escrito. Não vai ter aspas porque você não vai citar ninguém. Nesse sentido, né? Você pode fazer citação, mas citação indireta. Você não vai fazer uma cópia de texto, né? Até porque ficaria estranho e ela está pedindo. Então, não tem aspas, ok, gente? Demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista. A nossa aula de hoje vai ter mais a ver com esse ponto aqui, tá? Que hoje a gente vai ver sobre o que eles estão esperando do que é uma organização, relação de argumentos, fatos e opiniões, ok? A gente vai se focar nisso nessa aula, mas a gente vai chegar lá. Aqui ele vai falar na hora, né? Quantas linhas vai ser? A gente sabe que vai ser 35, mas a gente nunca vai ter certeza até o momento da prova, né?
texto definitivo será transcrito para a página de redação e a gente vai fazer como é que se fala? Pronto. A gente vai fazer uma espécie de modelo inteligente de rascunho, para vocês não perderem tempo, tá? Porque, teoricamente, vocês teriam 1h30 para fazer essa questão. Só que isso é muito tempo, gente. Para vocês fazerem essa questão em 40 minutos, ok? Não é para vocês perderem tempo, porque vai ter muitas outras coisas que vocês vão querer revisar na prova. Vocês não vão querer perder tempo nas redações, tá? Quais são os critérios de correção? Olha só, são 100 pontos, né? No caso, vão ser 50% deles de conhecimento objetivo, ou seja, se você respondeu as perguntas, corretamente, por exemplo, as 5 perguntas que ele fez lá em cima, ou as 3 aqui no segundo tema, ele fez 3 perguntas, né? 50% da prova vai ser, da sua nota vai ser se você respondeu isso certo. Os outros 50%, então a gente tem que mudar os pontos aqui, cadê? Vão ser 10, porque aí muda, né? 10, 10 e 10. E 10. Gente, quais são os critérios que eles usam para correção? Adequação ao tema. Ok, isso aqui não vai contar, porque vocês têm que responder a questão, ok? Tipo assim, vocês não têm a opção de fugir ao tema. Adequação ao tipo de texto solicitado. Você não vai fazer um texto igual ao que a gente estava estudando nas primeiras aulas, se o objetivo é responder as questões, tá? A gente vai fazer mais ou menos no modelo que vocês já estão fazendo, que vocês já estão entregando a redação nesse modelo, já tá bom, tá? Emprego apropriado de mecanismos de coesão. A gente vai ver quais são os mecanismos de coesão nessa aula. Capacidade de selecionar, organizar, relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. O que significa isso, gente? Selecionar. O argumento ele é pertinente? Ou eu tô enchendo linguiça porque eu não tenho certeza da resposta, tá? Isso é seleção de argumentos. A pessoa ela está sabendo se você está enchendo linguiça. Então, assim, selecionar bons argumentos. Organizar, ou seja, qual é a melhor forma de responder 5 questões que ele pediu aqui, tá? Ele pediu aqui, a pergunta dela ela tinha sido: precisa ser na ordem? Não precisa. O que importa é a organização da ordem que você decidir, ok? Aqui. Relacionar de forma coerente os argumentos. Ou o que é ser coerente, gente? Se você afirmou uma coisa em algum momento do texto, você não pode desafirmá-la depois, tá? Isso é a coerência. Parece óbvio, mas não é, porque eu acho que alguém aí, inclusive, já cometeu esse erro nas redações, que eu corrigi, que fala uma coisa e depois não é que desdiz ela, mas não traz a confiança, não traz coerência dos argumentos. 10 pontos disso. Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, ou seja, só uma pequena porcentagem da sua nota vai ser perdida caso vocês errarem muita gramática. Então, não precisa preocupar tanto assim com gramática. Claro, vocês não querem errar vírgula e essas coisas, né? E ponto final, e gramática padrão, vocês não querem errar. O que vocês estavam errando muito era a concordância com o plural. Vocês estavam tendo um objeto, por exemplo, as pessoas. Então aqui está no plural, as pessoas. Tá? Esse é o nosso objeto. As pessoas, tarará, 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 tá falando. E aí, de repente, você vai falar sobre as pessoas de novo, só que você vai colocar uma característica no singular. Tipo, as pessoas são boa, sabe? Em vez de ser boas. Quando está próximo assim, as pessoas são boas ou as pessoas são boa, fica muito fácil de perceber. O que fica difícil é quando o parágrafo é muito grande, vocês retomam a pessoa que vocês estão falando, né, que são pessoas, o seu objeto, só que vocês esquecem que o seu objeto inicialmente estava no plural. Por que vocês esquecem? Porque ficou grande, tá? Não tem problema ser grande o seu período, o seu parágrafo, a sua resposta, desde que esteja dentro do tamanho das linhas. O que é importante é vocês terem esse cuidado de perceber e falar, olha, onde é que eu coloquei plural
e eu vou revisar isso. Responde a pergunta, responde tudo. Gente, todo mundo errou pelo menos uma vez alguma coisa de plural. Tá? E onde vocês vão perder ponto nisso? Vocês vão perder tanto em gramática, quando você erra plural, quanto concordância. Tá? Mecanismos de coesão é um outro ponto. Tá? Então, errar um plural não é só um pontinho aqui, não. São mais pontos que você perde. Então, a estrutura formal, que se chama, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Numa pergunta direta, você não vai ter introdução. Você vai diretamente desenvolver e concluir, certo? Você não vai introduzir. Afinal, a não ser que seja explicitamente pedido. Vamos ver se tem alguma. Por exemplo, aqui na 2, como a uberização do trabalho impacta diretamente a flexibilização, informalidade, terceirização e precarização das condições de trabalho. Gente, você vai explicar o que é a uberização do trabalho? Não, ele está dando isso como um dado pronto, um dado feito. Ele já sabe dessa informação, ok? Então, a gente não vai explicar conceitos. Não vai, tá? O que é uberização? O que é cyberproletariado? O que é... deixa eu ver a outra, né? Bem, é isso. Que são duas coisas que poderiam ser explicadas se fosse uma redação dissertativa argumentativa. Você até deveria, assim, se não for dado, né, você meio que deve dar uma leve explicada no que é o cyberproletariado. No entanto, na prova de vocês não vão fazer isso. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem explicar o que é a uberização. Vocês não podem explicar a temática. Tá? Vocês não podem explicar conceitos. Por quê? Porque é objetivo direto. Vocês precisam ser diretos. Ok? Lembrando que o conhecimento que eles pedem aqui só vai ter opinião sua, tá? Em alguns tipos de perguntas. Por exemplo, quando é que eu sei que eu vou poder colocar ou não minha opinião? Por exemplo, como a uberização do trabalho impacta diretamente a flexibilização, informalidade, terceirização e precarização das condições de trabalho. Olha, ele quer saber de 1, 2, 3, 4. 4 coisas em uma pergunta só. Olha só, uma pergunta, você já tem que... Como é que a gente faz rapidamente uma resposta para isso? Um esboço de resposta, melhor dizendo. A primeira pergunta ela é dividida em 4 partes, então vamos colocar A. Peraí. Pronto. A, B, C, D. Pronto. Está aqui. São 3. Então, são 4. Então, como a uberização do trabalho impacta diretamente a flexibilização da informalidade? Essa é a primeira coisa que a gente vai começar a falar. Então, a gente vai falar assim. A uberização do trabalho impacta a flexibilização e informalidade. Consequentemente, está escrito certo aqui. Espera aí, gente, que está... Pronto. A uberização do trabalho impacta a flexibilização e informalidade. Consequentemente, ocorre... Olha só, eu já vou responder a pergunta usando os elementos da própria pergunta, tá? A uberização do trabalho impacta a flexibilização e informalidade e, consequentemente, ocorre Isso aqui é uma espécie de introdução para uma resposta, ok? Como é que eu criei essa pseudo-introdução de resposta? Usando a própria pergunta para dar embasamento. Porque se você chegar e tentar responder de uma vez, você pode cair numa... Como é que eu explico isso? Vocês podem cair numa espécie de escrita que é muito rígida, entendeu? Então é muito importante, muito interessante fazer isso aqui.
caso, claro, seja necessário. Nesse aqui é interessante. Então, ele quer saber como, né? Então, ó, a uberização do trabalho. E aí, como é que vocês responderiam essa pergunta? Isso aqui é só um esboço. Vamos colocar aqui no B. Como é que vocês responderiam diretamente essa pergunta? A gente não vai precisar falar das três separadamente. Já saberiam dizer ou não? Opa. Ninguém, gente? A cabeça já está começando a queimar para pensar, olha só. Antes da gente começar a responder essa aqui, quais são as outras? Como os trabalhadores do cyberproletariado se adaptam às demandas específicas para plataformas digitais? Gente, isso aqui dá um textaço gigante, tá? É muita coisa. É muita coisa para se escrever. Não é simples. Por isso que eu comecei a fazer uma pequena ultra mini introdução, tá? Gente, é melhor a gente nem responder isso aqui agora, porque senão não vai dar tempo de terminar a aula se a gente for responder todas. Vamos direto para o que interessa, a gente faz depois. Tá, coesão textual. Gente, o erro mais comum de todos vocês é coesão textual. Vamos entender primeiro o que é coesão, qual é a diferença entre coesão e coerência, aprender os tipos de coesão e como são cobrados das redações, ok? Tá, primeiro, o que é um texto, gente? Só para a gente ficar ligado. Primeiro, o núcleo são as palavras formam frases, se tiver ação, formam orações. Orações completas, duas orações completas, formam períodos, uma ou duas orações completas formam períodos, né, com ponto final ou vírgula, ou com ponto final ou parágrafo. Os parágrafos em si e a junção dos parágrafos forma um texto, ok? Se a união entre as partes não for bem feita, o sentido lógico será prejudicado. É isso aqui que é importante. Então, ele pede união entre as partes, ou seja, naquela questão que é direta, vocês vão se preocupar com a união entre as partes? Cara, não necessariamente vocês vão precisar linkar a parte 1, né, a pergunta 1 com a pergunta 2, mas é melhor, é mais interessante que a gente consiga criar uma coesão entre todas as respostas, ok? É melhor. Até porque isso é metade da prova é uma resposta, a outra metade é estilo, é gramática, tá? O estilo conta, tá? Então, por exemplo, coesão aqui é como articulamos palavras, frases, orações, períodos, parágrafos e o texto como um todo. Por exemplo, ele se dedicou muito, mas não passou. Olha só. O mais aqui é a nossa partícula que é Ah! Antes de eu falar, na verdade, gente, quem viu as minhas aulas as minhas aulas de gramática, saberiam dizer o que é esse maisinho aqui? Qual é a função gramatical desse mais? A conjunção. Perfeito. Uma conjunção. Ele se dedicou muito, no caso é a nossa. Ai, como é que fala, gente? Fugiu a palavra da minha cabeça. Ela se dedicou muito, é a nossa oração nuclear, ou seja, é o núcleo. A gente tem mais, que vai ser uma conjunção de oposição, e o não passou, que vai ser a nossa oração subordinada, tá? Onde é que vem o erro aqui? Quando esse mais aqui não está bem colocado, porque ela se dedicou muito, aí você fala milhões de outras coisas, bababá, 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 e aí coloca um porquê. Um por quanto, vamos lá, por quanto. Que é um porquê, né? Um por quanto. Gente, tá certo isso aqui? Isso aqui não tá certo, tá? Porque por quanto não é sinônimo de mas. Isso aqui é um erro de coesão, ok? Coesão é usar os conectivos bem, tá? Por isso que é tão importante dar uma olhada nos conectivos. Outro exemplo, vendi um computador que eu comprei há muito tempo. Gente, cadê o nosso conectivo assim? Vendi um computador que, olha aqui ele, vou botar em vermelho, que eu comprei há muito tempo. Esse que faz uma retomada. Olha só. Daria para substituir por outra coisa? Tem que pensar.
Mas, enfim, isso aqui que não pode errar. Ele não é um moreno, é o moreno. Olha só que legal esse. Ele não é um moreno, é o moreno. Então, isso aqui pode no texto? Pode, gente. É definir e indefinir para mudar o sentido. Então, ele define ele define e tira a definição, né? Ele não é um moreno qualquer, ele é o moreno. Isso aqui, gente, pode, tá? Não necessariamente vocês vão falar de moreno na prova de vocês. Mas é só para mostrar que o é aqui, ó, esse ezinho é o nosso conectivo que a gente tem que prestar atenção, porque eu não estaria falando isso se eu não tivesse visto muitos erros, ok? Eu trouxe isso aqui porque é constante. Quando as partes do texto não estão corretamente ligadas, trata-se da coesão. Então, vai ser erro de coesão. Quando não tem sentido lógico, trata-se de coerência. Então, agora vocês já sabem a diferença entre as duas coisas. Gente, a gente nunca quer ter um erro de coerência, óbvio. A gente sempre acha que tudo que a gente está escrevendo faz sentido. Por isso que é importante a revisão do texto, tá bom? Por isso que é importante fazer o rascunho a lápis completo e depois fazer a caneta. Tem professor de redação que fala que perde muito tempo fazendo respondendo tudo a lápis, depois copiando. E o que eles sugerem? Sugerem que você responda de forma resumida a lápis e depois responda de forma completa a caneta. Então, como é que seria isso, por exemplo? Respostas completas e respostas não completas. Vamos voltar lá na nossa improvisação aqui, que é esse, não? Aqui, pronto, que era esse. Então, fecha, sai. Pronto. Uberização. Então, ele quer que você fale sobre a uberização aqui. Você vai colocar 1, 2 e 3, responder rapidamente qual é o seu argumento principal. Então, por exemplo, vou colocar aqui no chat. Não, chat não, aqui mesmo. Qual é o argumento principal? Gente, o problema desse tipo de pergunta que está aqui, esse tipo de pergunta é muito problemática. Porque isso aqui já é uma pergunta que dá uma resposta. Vocês estão percebendo? Ele afirma, olha só, vou mudar aqui. A uberização do trabalho impacta diretamente a flexibilização. Tá vendo? Que é uma pergunta que ela se afirma. Vocês percebem isso? Isso aqui é muito pegadinha, gente. Por isso que é importante, nesse tipo de questão, a gente fazer aquela pseudo-introduçãozinha, tá? Porque se você não meio que repetir isso aqui, de certa forma, tá? Não é repetir, copiar e colar. Lembrem disso. Se vocês meio que não... vocês têm que meio que repetir isso dentro da resposta, porque essa pergunta é a resposta dela mesma. A uberização do trabalho impacta diretamente a flexibilização. Aí vocês vão falar o porquê. Pois, né? Pois os trabalhadores informais não são contabilizados na segurança social, não têm garantias trabalhistas, Gente, estava com outro argumento aqui na ponta da língua, fugiu. A uberização do trabalho impacta diretamente a flexibilização da informalidade, terceirização e precarização das condições de trabalho, pois os organizadores ou os trabalhadores informais não são contabilizados em segurança social, não têm garantias trabalhistas e não contribuem com o pagamento de impostos. Beleza. Vamos colocar em... Pronto, é isso. Okay? A gente já respondeu tudo? Flexibilização da informalidade. Vamos ver se a gente respondeu? Ah, tá. A gente não respondeu sobre a uberização em si do trabalho, né? E é interessante a gente usar um exemplo, né? Eu acabei de colocar tudo isso em perspectiva, agora a gente vai por exemplo. Por exemplo, a própria Uber é um bom argumento, gente? Cara,
pode-se usar a própria Uber. Só que, como o nome é uberização, todo mundo vai usar a palavra Uber, compreendem? Se é óbvio que todo mundo vai usar a palavra Uber, a gente vai agora colocar a nossa estratégia de concurseiro e falar: opa, todo mundo vai ver e vai colocar Uber, eu vou colocar algo diferente. Gente, me dê um exemplo, então, de algum trabalho que também foi uberizado, sem ser Eu Uber. vi que eu vi que eles mudam o termo muito para trabalho em aplicativos, né? Plataformas de entregas e carona. Eles usam muito esse termo, tá? Secretários virtuais também. É, Você tá na sua casa, você trabalha fazendo agendas, por exemplo, de médicos, só que você não é contratado com carteira assinada. isso é um ótimo exemplo, tá? E se você falou Eu acho sobre que carteira, poderia colocar ali a questão da popularização vamos colocar aqui. de, dessa modalidade. Acho que essa palavra modalidade encaixaria bem. Dessa modalidade de trabalho de forma aparecer, né, que é uma modalidade mais benéfica para o trabalhador, Perfeito. porém esconde, né, as Sim, que lacunas esconde. quanto às seguranças sociais e financeiras, né? Beleza, perfeito. Gente, só uma observação. Eu escrevi aqui só de propósito, mas a gente pode escrever esconde as lacunas dentro da nossa redação objetiva? Jamais, ok? Por quê? Porque lacuna, esconder lacuna é uma figura de linguagem. Você não está literalmente escondendo uma lacuna. A gente vai usar figuras de linguagem no nosso texto objetivo? Nunca, nem em sonho, ok? Então a gente tem que sempre pensar que temos que ser extremamente literais. Então, popularização da modelo de, de trabalho e, e alienação de direitos. Pronto, isso aqui é um tópico, tá? Isso aqui é um tópico ótimo. Gente, a gente precisa falar sobre todos os tópicos, só os que ele pede. Então, a flexibilização, terceirização, precarização das condições de trabalho, tá? Então, beleza. Segunda questão aqui. Deixa eu tirar. Gente, Patrícia, por que eu coloquei a sua separada? Eu não coloquei no texto. Porque isso aqui é uma forma de responder a pergunta que eu não estava usando, mas que é perfeitamente válida, ok? Então, aqui seria uma forma de fazer um resumo rápido. Um resumo não, um brainstorm rápido sobre como você faria, certo? Então, é ótimo. Vamos deixar ele aqui. Qual é a segunda coisa? Terceirização, precarização das condições de trabalho. Aqui, não era esse, né? Opa. Como os trabalhadores do cyberproletariado se adaptam às demandas específicas da plataformas digitais e da inteligência artificial, redefinindo a concepção clássica de emprego. Olha só, gente, primeira coisa, alguém aqui não sabe o que é um cyberproletariado? Vocês sabem me definir o que é? Vamos lá, quem sabe? Sem colar, hein? Sem colar. Sei, É uma pessoa que trabalha na internet? Que mais? Outras tentativas. trabalhos assim feito através de nenhuma segurança, né? Trabalhista, mas normalmente ele acontece mesmo nesse mundo virtual da internet. Por isso vem cyber, né? De mundo, domínio da internet, o domínio da internet. Ok. Agora vocês explicaram o que é o cyber, mas vocês não explicaram a palavra. O proletariado. Cyberproletariado. O proletariado é a pessoa que tem prole, certo? Ou seja, ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando das pessoas de família, especificamente. Ou seja, ele quer saber como é que uma mãe solteira lida trabalhando online, tendo que se adaptar a demandas familiares, por exemplo. Entendeu? Então, isso aqui é onde as pessoas iam se perder
na resposta dessa pergunta, vocês percebem? Porque cyber todo mundo sabe o que é. Proletariado é quem tem prole, ele está falando de um grupo específico, ele não está falando sobre a maior parte dos homens, porque muitos homens fogem do seu posto de pai, certo? Então ele está falando de um público muito específico, que é principalmente as mulheres que têm filho e trabalham em casa. Gente, é isso que essa palavra significa, ok? Não é tão geral. Claro que homens também podem ser cyberproletariados, mas seria muito interessante que numa situação dessa você reafirme, né, a problemática de que a mulher é um, um ator social aqui que sofre mais do que os outros, certo? E outra, por exemplo, pessoas que trabalham, que são pobres, inclusive, muita gente tem uma espécie de dificuldade de trabalhar ser um próprio cyberproletariado, porque não tem computador, não tem celular e por aí vai, né? Então, como os trabalhadores do cyberproletariado, que é um grupo claramente específico que a gente acabou de ver, se adaptam às demandas específicas das plataformas digitais da inteligência artificial, redefinindo a concepção clássica de emprego, tá? Então, ele não está falando só de emprego, ele está falando sobre família, tá bom, gente? Por causa da palavra prole. Qual é o papel das estruturas sociais e políticas existentes diante desse fenômeno uberização? Gente, uma coisa que pode acontecer, e eu já fiz isso em prova, tá? Responder uma pergunta na outra. Por exemplo, ele deu várias perguntinhas, 3 perguntinhas aqui para a gente responder. A gente precisa enumerar 1, 2 e 3? Não, a gente pode responder uma na outra. Eu posso muito bem aqui, eu estava escrevendo a resposta da primeira pergunta, e eu poderia, em sequência, já emendar respondendo isso aqui, ó. Sendo assim, pá. O papel das estruturas sociais e políticas existentes diante do fenômeno da urbanização. Então, políticas existentes diante da uberização, que não precisa do fenômeno, a palavra, né? Aí você explica. Bababá, bababá. Você viu que a diferença entre uma resposta, que eu não terminei, claro, a gente está fazendo aqui só uma rapidinha, né? A diferença entre uma resposta e a outra, nesse caso aqui meu, é o quê? É um ponto final e um conectivo, que é um elemento de coesão. Percebem por que a coesão é importante? Então, isso aqui é possível. Respondi uma pergunta, ponto final. Sendo assim, o papel das estruturas, papapá. Respondo a segunda. Tudo num bloco só de resposta. Isso é legal, isso é bom. Melhor do que fazer resposta. 2, resposta. Tá? Muito melhor você não fazer. Gente, tem algum problema? Pode. Já libero. Tem algum problema? Pode a gente fazer assim? Gente, poder pode, tá? Mas a gente, tipo assim, é mais seguro que vocês usem da gramática e das ferramentas que ela nos dá, né? E quais são as ferramentas que a gente deve usar? Conectivos, ok? Coesão e coerência. Pode falar, Patrícia. Teve um concurso que eu numerei. Que- Porque, assim, ele falava como é numerado. Aí, o que acontece? Eles zeraram. Ah, zeraram. Zerou. Caraca. Pois Então, é. experiência que eu não quero ter mais. Gente, então, ó, nada de numerar. Vamos aprender com a. Gente, eu Eu não. entrei com recurso, não deu certo. Meu recurso. E eles falaram que foi por causa da enumeração? Ou eles não deram de justificativa? É porque não era para enumerar. Pronto. No edital, ele falava que era uma questão discursiva, mas era para ser feito um texto dissertativo. Em Exato. forma de texto. A questão era discursiva. Ela tinha acho que uns 5 também, umas 5 perguntas. Só que era para responder, estava no edital, que era para responder de forma discursiva. Perfeito. Gente, se é de forma discursiva, não tem enumeração nenhuma, naturalmente. Perfeito, Patrícia. Muito obrigado.
Tá? Muito obrigado, porque é isso. Como é que então a gente vai linkar uma resposta à outra com conectivos? Ó, sendo assim, o papel do instrutor bababá, ponto. Dessa forma, outra resposta. Por fim, outra resposta. Diante do exposto, outra resposta. Lembrando que por fim é o último conectivo a ser usado, né? Então vamos colocar até no final. Beleza? Então é assim que a gente linka as respostas. Sendo assim, dessa forma, diante do exposto, ou outro sim, vamos colocar outro sim, e por aí vai, né, gente? Aula, eu acho que eu tenho uma lista eu já trouxe uma lista desses elementos, a gente vai revê-las depois. Gente, se a ligação cair, vamos retomar para a gente não perder o fio da meada. Teoricamente hoje era só 1 hora, mas vamos fazer um pouco mais só para terminar, né? Se cair, fiquem ligados no WhatsApp. Tá. Popularização da modalidade. Pronto, aqui, Ctrl. Espera aí. A gente vai botar essa resposta bem aqui, dessa forma, vírgula. Olha, gente. Pronto. Entendeu? É mais ou menos isso aqui, essa, mais ou menos essa cara que tem que ter mesmo, tá? Então, a gente colocou aqui o argumento da Patrícia. Dessa forma, a popularização da modalidade de trabalho e alienação de direitos. Babá. Gente, corretor adora essa palavra, alienação, tá? É sempre uma demonstração de conhecimento, tá bom? Usar essa palavra, alienação. Então, se possível, usem, ok? Usem mesmo. O que é alienação? Vamos só definir alienação. Alienação ele exige que a gente tenha um conhecimento ou alguma coisa, um conhecimento, um direito, uma finança, alguma coisa que vai ser tomada de você. Por exemplo, alienação do trabalho dentro do marxismo. O que é isso? É você trabalhar. Vamos até colocar aqui o conceito, porque esse conceito aqui, gente, se tiver a oportunidade de citar alienação do trabalho em Marx, opa, caiu, vamos voltar. Todo dia é isso. Oh, meu Deus. A vida é difícil do proletário, do cyberproletário. Eu não sou, né? Porque eu não tenho filho. Então, cyberproletário é só quem tem filhos. Só quem tem filho. Só quem tem filho. Tem a ver com prole. Falta uma. Será que ela vai entrar? Gente, não sei se ela vai entrar, então a gente vai continuar, né? Porque ela não estava respondendo durante a aula e ela não entrou. Que meio que já acabou, então, mas eu vou continuar aqui. Gente, eu passei um link para vocês disso aqui que eu vou transmitir para vocês agora. Pronto. Gente, se vocês sabem que a temática vai ser trabalho, nada mais justo do que estudar uma pessoa que é um sociólogo do trabalho,
né, que é Marx. Marx é um sociólogo, né, e economista que trata sobre conceitos de economia e trabalho, relação sociedade e trabalho, né, história e trabalho. Então, com certeza é o autor chave mais importante dessa temática que vocês precisam saber, tá? Dessa forma, Marx ele se torna incontornável nesse tema. Então vamos descobrir o que é alienação do trabalho, porque isso aqui, gente, isso aqui é bala no gatilho de vocês para a prova, entendeu? Isso aqui é conhecimento perfeito para vocês. Então, ó, alienação, primeiro. Do latim alienatio, significa estar fora de algo, estar alheio a algo. No caso da alienação do trabalho, ela é o efeito do trabalhador não ter acesso aos bens que ele mesmo produz. Ou seja, por exemplo, você tem uma pessoa que trabalha numa fábrica e faz um carro, entendeu? Ele mesmo produziu o para-choque do carro. Esse para-choque, alguém sabe que foi o seu João que produziu? Não, o seu João ele está alienado ao acesso a esse bem, que no caso é o carro, porque ele é o que? Mão de obra, tá? Então ele é alienado do próprio do acesso aos bens que ele mesmo produz. Então, outro exemplo clássico, o construtor, o pedreiro. O pedreiro não necessariamente tem uma casa própria, mas ele constrói casas. Ele não tem acesso ao produto final. Mas na questão do Marx, isso só funciona se esse pedreiro for um pedreiro de empresa, tá? Não é o pedreiro que faz as coisas sozinho por si próprio. Essa pessoa, ela é informal, ela está em outra categoria. No caso da alienação, seria muito mais numa escala, por exemplo, dentro da Ford, o Fordismo, onde você coloca várias pessoas, né? Caso vocês não sabem o que é o Fordismo, é isso aqui. Você coloca várias pessoas em uma escala industrial, cada uma fazendo um trabalho extremamente repetitivo e pontual, que ajuda com que o trabalho seja mais efetivo e rápido, porém aliena o trabalhador do seu próprio trabalho, além de ser desgastante para o trabalhador, certo? Isso tudo tem a ver com a temática. Então, outra coisa que é bom vocês verem, ó, Fordismo. Fordismo. Tudo a ver com trabalho. Gente, eu tô dando eu quero que vocês estudem sobre o Fordismo, sobre o marxismo, porque se a gente sabe que vai cair trabalho, gente, as pessoas elas não vão usar essas temáticas, entendeu? Tem que aproveitar que vocês têm um conhecimento privilegiado de saber as bases sociais da discussão da temática trabalho, que é o Fordismo, que é o marxismo, certo? É assim mesmo que escreve Fordismo? Não, eu escrevi Assim. errado. Fordismo, é assim. Ok? Alienação também. Fordismo, alienação. São conceitos chaves que vocês não precisam explicar. Por exemplo, eu vou falar porque tal coisa do trabalho tem a ver com a herança do Fordismo. Isso aqui, você não precisa explicar o que é o Fordismo, mas o corretor sabe muito bem o que é o Fordismo, o que é a alienação, tá? Porque são conceitos chaves dentro das sociais. E a pessoa que escreve redação geralmente sabe dessas coisas. Se vocês usam esses dois conceitos, gente, vai ser muito, 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 muito. Vocês vão estar muito à frente. Pode falar, Patrícia. É porque você vai falando, aí vai me dando ideias aqui. Perfeito, é assim. Aí, eu estou com duas telas, aí eu peguei aqui no Tribunal Regional do Trabalho, acho que é a 15ª região aqui, e daí ele tem um material sobre o... Ele põe cyberproletariado e infoproletariado. E achei interessante, eles tiveram estudos lá a respeito do tema, né? E ele colocou a questão da alienação, né? Que a pessoa não sabe o que está fazendo, acha que está se dando bem, porque tem que pegar trabalhos informais que os problemas sociais, aí a pessoa não consegue trabalhos formais bons, né? No capitalismo de plataforma, os algoritmos são concebidos por empresas globais para controlar os tempos, ritmos, movimentos e todas as atividades laborativas, que foram ingredientes que faltavam para, sob a aparência de uma falsa autonomia, sob a aparência de uma falsa autonomia,
impulsionar e induzir modalidades, usou a minha palavra, modalidade, Olha. intensas de exploração de trabalho, com jornadas de 12 e 14 horas. Isso. Acho que essa questão da jornada de trabalho é uma coisa que pega bastante mesmo. Claro, jornada de trabalho é uma das várias questões, né? A gente está aqui, então, trazendo tópicos, certo? Então, capitalismo, jornada de trabalho, né? A alienação, Fordismo, são conceitos-chave que a gente tem que ter conhecimento para ter essas munições, certo? Vamos só continuar aqui, antes da gente passar para a próxima, conceituando isso aqui, tá? Só para ficar bom. Então, o conceito de alienação do trabalho é um dos principais conceitos desenvolvidos por Karl Marx ao longo de sua obra. Gente, eu vou mandar o link disso aqui para vocês, aqui mesmo. Gente, lê tudo isso. Eu já sei esse conteúdo. Ó. Aqui vai falar sobre a humanização pelo trabalho, que é muito importante o conceito. Trabalho alienado, fala sobre a mais-valia. Gente, mais-valia, se vocês usam esse conceito, isso aqui é um ponto que o cara vai te dar extra. Tá entendendo? A mais-valia é um puta conceito importante e bom para vocês terem noção. E lucro na alienação do trabalho. Processo de reficção. Fetichismo da mercadoria. Olha aqui, outro conceito-chave dentro da temática do trabalho, gente. O que é o fetichismo da mercadoria? Ó, indivíduo se torna-se um análogo às máquinas. Vive sua vida em função de seu posto de trabalho desumanizado. Perde a posse sobre si mesmo e compreende-se como coisa. Ele vira uma ferramenta. A reificação ou coisificação, né? Coisificação, isso aqui é outra coisa top de se usar, outra palavra top. Da classe trabalhadora é gerada pela perda de consciência de si como indivíduo, como humano. Essa condição gera uma perda essencial, acarretando no vazio existencial. Gente, olha só a relação entre trabalho e saúde mental. Tá vendo? Gente, vocês precisam ler tudo isso aqui, tá? Eu mandei para vocês, isso aqui é para vocês lerem tudo, 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 tudo. Vamos voltar. Então, quais são as palavras que a gente vai dar uma estudada? Ó, todas essas aqui. Oh, meu Deus. Fordismo. Alienação. Capitalismo. Mais-valia. Fetichismo da mercadoria. Gente, por que eu tô forçando que vocês trabalhem isso aqui? Gente, porque isso aqui realmente é a argumentação diferenciada. Todo mundo vai responder sobre as jornadas de trabalho exaustivas, tá? Todo mundo vai. Por quê? Porque é fácil responder isso. Tá entendendo? E o que vai diferenciar a tua resposta da resposta dos outros é a criatividade, tá bom? E também o seu repertório. Por que todo mundo vai falar sobre as horas de trabalho exaustivas? Porque todo mundo passa por isso, sendo explorado ou não, né? Mesmo que você goste do seu trabalho, a maioria das pessoas que gostam do trabalho tem a sensação, né, de perda de tempo, mesmo gostando. Então, e como isso é um argumento muito geral, ou seja, todo mundo passa por isso, é muito fácil de argumentar, é um argumento fraco. É um argumento inválido? Óbvio que não. Se a questão perguntar diretamente sobre isso, você vai responder? Vai responder. Mas é interessante que você se utilize de outros conceitos, ok? Conceitos que não é todo mundo que vai usar. Tá? Beleza. Gente, vocês vão pesquisar sobre isso ao dever de casa. Vamos só terminar aqui a aulinha que já passou do nosso tempo. Já foi esse critério de correção. Olha só, gente, isso aqui é só para vocês saberem. Eu sei que não vai ser isso que vocês vão fazer, mas é só para vocês saberem e é muito legal. Olha só, o modelo Coringa, gente, de uma introdução. Ao refletir sobre um assunto, é elementar ponderar acerca de o tema,
Nesse sentido, defender-se que, tese, para aprofundar o tema é preciso discorrer sobre a relação dos tópicos. Olha que interessante, isso aqui é um coringa. O exemplo que eu tinha dado aqui, o assunto era direito das pessoas com deficiência, PCDs. Então, como é que fica quando a gente substitui uma coisa pela outra? Olha só. Ao refletir sobre esse assunto, que é ao refletir sobre o direito das pessoas com deficiências, entre aspas, PCDs, gente, importante, olha só. Eu posso colocar apóstrofe aqui, ó. Cadê o apóstrofe desse computador, gente? Gente, eu não sei nem onde está o apóstrofe. Posso colocar um apóstrofe aqui? O que vocês acham? Porque isso aqui é uma sigla, certo? Acho que pode. Pois é, não pode. Isso aqui vai tirar ponto, tá? Não tem apóstrofe em abreviação. Tá bom? No plural, o PCD no plural não é PCD também? Não é igual? Não, você vai colocar as. Depende, porque direito das pessoas com deficiência, a gente pode colocar no plural a depender da sua coesão textual. Entendeu? Se eu colocar o direito, ou não é o direito, né? São os direitos. Porque se eu colocasse os trabalhadores PCD, como é um termo mais popularizado já. Cara, tem que ter coesão, é isso que eu estou falando. Então, olha só, se eu coloquei aqui os direitos das pessoas com deficiência, eu posso colocar um S, tá? Não tem problema nenhum. O que a gente não pode colocar um apóstrofe. Agora, se você quiser colocar só PCD, pode, porque é utilizado sim. Você só tem que tomar cuidado com a tua coesão, porque é uma sigla, mas ela tem que ter uma coesão, ok? Se a sigla está no plural, naturalmente, se esse é o teu argumento, não, professor, eu acho que a sigla já está no plural. Ó, direitos das pessoas com deficiência. Tá? Isso aqui já está no plural. Então, a gente tem que colocar os PCD, né? Seria assim, os PCD. Ficou melhor agora? Beleza? Posso colocar isso aqui? Pode. Pode colocar o S. Não tem problema, só não pode colocar apóstrofe. Então tá, vamos lá. Volta, volta. Então vamos ler o texto. Ao refletir sobre os direitos das pessoas com deficiência, é elementar ponderar acerca do desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Repetiu deficiência duas vezes? A gente vai evitar. Não pode repetir duas palavras na mesma linha, duas palavras em duas linhas, uma depois da outra. Não pode repetir palavra. Estão entendendo? Vão perder ponto. Aí, beleza, tema. Nesse sentido, defende-se que a inserção das pessoas com deficiência, eu usaria agora, né, a inserção dos PCD, ainda que desafiadora no mercado de trabalho, é essencial para a cidadania. Ponto. Para aprofundar o tema, é preciso discorrer sobre o trabalho para PCD é essencial para a cidadania. Os tópicos juntos, né? Seria assim. Nesse sentido, volta. Para aprofundar o tema, é preciso discorrer sobre a relação do trabalho com a cidadania e as principais dificuldades para que essa inserção ocorra efetivamente. Gente, vocês perceberam esse modelinho tão fácil? Tão fácil para responder uma pergunta. Já tem tudo aqui. Os conectivos, né? Ó, cadê o conectivo? Né? Para aprofundar nesse sentido, ok? Já está tudo. Vamos voltar só para terminar nossa aula aqui, só finalizar a nossa questão sobre a coesão. Tá? Quais são os tipos de coesão? A gente tem coesão referencial, coesão sequencial e coesão recorrencial. Tá? O que é isso? A referencial é quando os elementos do texto nos remetem a itens do mesmo texto. Tá? A gente vai usar isso para evitar repetição. Por exemplo, minha aluna estudou muito meu curso. Ela passará nas provas de forma merecida. Gente, viu que eu usei o pronome ela para substituir aluna? Porque eu não vou repetir aluna aqui de novo. Isso é de suma importância, gente. Não pode cair no erro de coesão referencial. Tá? Outro exemplo. Os cidadãos de São Paulo sofrem com trânsito caótico.
logo, caótico, vírgula, logo, vírgula, munícipes pedem uma resolução da prefeitura. Gente, eu estou usando um sinônimo agora. Estou substituindo cidadãos por munícipes, que é a mesma coisa, ok? Nesse sentido aqui. Então, eu estou usando um sinônimo para evitar uma repetição. Se vocês verem repetição no texto de você, seja com que, com repetição de para, ou mesmo repetição de palavras normais, usem sinônimos ou usem pronomes para que a gente não caia no erro de coesão referencial. Segundo tipo, coesão sequencial. Ela é objetiva que haja progressão textual e lógica. Nela, não há repetição de palavras nem de estrutura. Divide-se em dois tipos, temporal e por conexão. Por exemplo, saí de casa, vírgula, fui à academia e encontrei meus amigos. O que eu estou evitando repetir? Ou melhor, o que eu não repeti hora nenhuma? O eu. Eu saí de casa, eu fui à academia e eu encontrei meus amigos. Eu não usei eu hora nenhuma. Tá vendo? Estou usando a vírgula, estou evitando a repetição das coisas, ok? Por meio de uma sequência lógica. O outro exemplo, ela trabalha muito, mas consegue estudar. Sequência lógica de dois temas, tá? Gente, parece que é fácil, mas acontece o erro principalmente por falta de atenção. E o terceiro e último é o recorrencial, que é feito por meio da repetição de palavras e ou ideias com o objetivo de reiterá-lo. Esse aqui vocês não podem utilizar de forma nenhuma, de forma nenhuma no nosso texto. Como é? Por exemplo, eu falava, mas ele parecia não me ouvir. Tá vendo que eu repeti, falava, o sentido é perfeito. Eu estou reiterando, sabe? Mas eu não posso usar isso em textos dissertativos. Isso aqui é proibido, ok? Também não pode falar eu. Se você falar eu, tua prova é zerada. Não fale eu hora nenhuma. Enfim, a figuras de linguagem em geral são outra coisa que vocês não podem, vocês não podem usar. Por exemplo, cacofonia. Gente, o que é cacofonia? Exemplo de cacofonia, viela. Eu a vi é muito melhor do que usar viela, porque viela significa outra coisa. Tem aliteração. O que é aliteração? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Está repetindo consoante. O que é assonância? É quando repete aqui repete consoante, aqui repete vogal. Assonância é quando repete vogal. Pode repetir vogal? Não pode também, não pode rimar, gente. Ah, rimou sem querer, ficou legal, vai perder ponto, tá entendendo? É aí que a gente... Porque assim, eu não vou mentir para vocês, eu já rimei sem querer num texto que eu escrevia no ensino médio. Eu perdi ponto, foi no PAIS 1 ou 2, tal. Perdi ponto por isso, tá? Foi totalmente sem querer, o negócio meio que rimou, ficou legal. Não pode, tá? Porque isso quebra a estilística do texto dissertativo argumentativo. E onde é que você vai, do texto dissertativo, né? E onde é que você vai perder ponto? Vai ser aqui, ó. Cadê? Gente, estava bem aqui. Enfim, aqui os pontos. Gente, não estou achando. Bem, eu perdi onde estão os pontos que eu coloquei aqui, mas eu já tinha mostrado para vocês. Vocês vão perder ponto no tipo de texto, tá? O tipo de texto, quando vocês usam esse tipo de erro, cacofonia, aliteração ou assonância, tá? Como é que a gente evita? Revisando, muito simples. Gente, então eu vou corrigir a redação de vocês baseado nisso aqui. A aula que vem eu vou trazer, a última aula é a aula que vem, eu vou trazer uma questão resolvida no modo que vai cair para vocês, ou seja, esse modo aqui, ok? Vou trazer uma questão resolvidíssima, perfeita de ponta a ponta. E eu vou trazer uma questão que não está bem colocada. Ou seja, vou trazer duas. Eu vou trazer uma que a resposta está perfeita e outra que a resposta não está perfeita. Daí a gente vai fazer a comparação entre as duas, porque dessa forma a gente vai conseguir analisar a nossa própria redação. Isso vai ser a próxima aula, ok? Gente, muito obrigado. Essa foi a aula de hoje.
espero que vocês tenham entendido um pouco melhor. Lembrando que isso aqui é para a próxima aula, tá? Então são 3 coisas, ó. Essa temática, Fordismo, alienação, capitalismo, mais-valia, fetichismo da mercadoria, são temáticas relacionadas ao trabalho. A gente vai olhar para isso, por quê? Porque todos os tópicos do banco do bloco número 4 tratam sobre trabalho. Simplesmente por isso, ok? Então a gente não vai perder isso. E outro dever de casa, então eu vou mandar no grupo para vocês, mas então os deveres de casa são pesquisar essas temáticas, fazer um texto que eu vou mandar para vocês, a temática, ok? E aí eu vou trazer uma questão boa e uma questão mal feita para a gente poder comparar e assim deixar bem claro o que a gente pode e o que a gente não pode fazer dentro da nossa resposta. Tudo certo, gente? Alguma dúvida? Vocês entenderam os tipos de coesão, o tipo de erro de coesão que não pode ter, tá? Isso aqui eu trouxe por quê? Porque aconteceu e eu acho que as coesões foi, sem sombra de dúvidas, o maior erro de todo mundo, principalmente com plural, tá? Mas, gente, é isso. Então, boa noite, eu vou mandar para vocês o link da última aula amanhã, porque eu já postei hoje no YouTube. E depois de amanhã eu vou postar a aula de hoje também, caso vocês queiram rever, mas não sei, não acho que seja necessário vocês que já estão aqui, afinal é só tirar dúvida comigo, né? Então, gente, beijos e até mais. Tchau, tchau.